Oi, tudo bem? Hoje eu vou continuar a falar sobre a camada de link. Na aula anterior, a gente viu que na camada de link ou camada de enlace acontecem o enquadramento de dados, o acesso ao enlace, a entrega confiável e a detecção e correção de erros, sendo os dois últimos algoritmos. E onde a camada de enlace propriamente dita funciona, onde ela ocorre, né? A resposta é no hardware. Observando esse esquema aqui do Kurose, a gente vê que a gente tem aqui a CPU, e a CPU ela tem o barramento aqui, né, dela, ou seja, uma ligação, caminho, né, fios. Então esse processador ele é ligado a um barramento. Esse barramento está ligado aqui às memórias, como a gente pode observar, e ele também está conectado aqui a um barramento de expansão, tá? Nos computadores são, por exemplo, o barramento PCI, PCI Express, tá? E esse barramento a gente pode conectar a dispositivos diferentes, inclusive os dispositivos de rede. Ok? E no caso, a gente tem aqui esse retângulo, um controlador de rede, onde a gente vai ter esse equipamento aqui, que vai ser um chip, né, um circuito integrado, que é o controlador, e ele vai converter, né, o que ele recebe aqui de dados do processador, né, das camadas superiores, para a camada física, vai transformar em bits. Tá? Então, esse retângulo aqui que a gente vê é o adaptador de rede. E esse esquema aqui que o Kurose apresenta, ela está dividindo aqui a camada de enlace em duas partes. Uma que é tratada aqui pelo processador e a outra parte que é tratada aqui no controlador de rede, no adaptador de rede. Nesse exemplo aqui, a gente tem aqui o socket onde o processador vai ser montado. A gente tem aqui o local onde as memórias são colocadas, memórias RAMs, né? No caso, os slots de memória. A gente tem aqui o barramento PCI Express, onde a gente pode conectar, por exemplo, aqui no PCI Express 16X uma placa de vídeo, aqui no 1X uma placa de rede externa, né? Entre outros tipos de placas, tá? Outros tipos de dispositivos. Beleza? Aqui a gente tem, ilustrando essa seta em azul, os barramentos, tá? O processador, né, o socket do processador, ele tem ligações diretas aqui com o chipset, ou PCH. Esse componente aqui ele é responsável por controlar alguns componentes da placa. Por exemplo, ele tem ligações aqui com o PCI Express, com as portas USBs e tal. Com os controladores de memória aqui, memória secundária, né, as portas SATA. Enfim, são várias conexões que são indiretas ao processador, vão ser controladas aqui, nele e no Super I/O, que não vem ao caso, né? O chipset e o Super I/O aqui, eles têm controle de diversos dispositivos de entrada e saída aqui que a gente vai ter, que não são ligados diretamente ao processador. Outro barramento, né, que a gente vai ter do processador ligado diretamente ao processador é o barramento de comunicação com as memórias. Tá? O controlador de memórias funciona dentro do processador, então ele tem uma ligação direta aqui com as memórias, um barramento para memórias. E a gente vai ter também aqui um outro barramento de comunicação com dispositivos de expansão. Então, o processador estará ligado aqui diretamente a uma placa de vídeo, por exemplo, quando houver uma placa de vídeo conectada nessa placa-mãe. Então, o PCI Express está relacionado diretamente aqui ao processador. Só que na placa-mãe a gente também tem alguns dispositivos, vamos dizer, embarcados ali, os dispositivos que a gente chama de on-board, né? Estão a bordo ou estão montados também junto da placa-mãe, como é o caso nesse exemplo aqui da placa de rede, né? Ele tem uma placa de rede on-board, né? Uma placa de rede embutida na placa-mãe. Então a gente tem aqui, ó, Realtek Gigabit Ethernet LAN, que é um chipzinho, olha só aqui ele na placa-mãe, tá? Ele é bem pequeno, né? Mas faz a sua função. Um chip minúsculo aqui de cerca de 50 milímetros, tá? Bem pequenininho. Esse chip aqui ele em si é a placa de rede? Não, ele é o componente principal, é o controlador, é quem tem a comunicação com aqui o processador e faz a sua ligação aqui com a porta de rede, tá? Vamos ver aqui, ó. No exemplo aqui, o 8111, ele tem uma placa de rede, né, que é a placa-mãe. Então, o PCI Express está
E ele tem suas ligações aqui, deixa eu colocar o... E ele tem suas ligações aqui, né, ó, com a porta de comunicação aqui externa, né, um RJ45 fêmea, né, o conector de um cabo de rede, tá? Então a gente conecta o cabo de rede aqui para colocar esse computador numa rede, tá? Então ele está ligado direto a esse chipzinho aqui, que por sua vez está ligado ao processador através do barramento PCI Express, mesmo soldado aqui direto na placa. Aqui a gente tem nessa figura um print do gerenciador de dispositivos do Windows, que é onde a gente pode observar os drivers de dispositivos instalados, tá? Como assim? A Realtek, né, essa marca desse chip aqui, fornece, além do chip, também um software que permite o sistema operacional comunicar-se com esse dispositivo aqui, tá? Com esse chip. Se esse drive não existisse, o sistema operacional seria incapaz de controlar esse carinha aqui ou de trocar informação com esse carinha aqui. Voltando aqui no esquema do CROSS, a gente vai observar o seguinte. Como eu falei, né? Ó, a gente tem a CPU. A CPU está ligada através de um barramento a esse controlador, no caso aqui o PCI Express, por exemplo, tá? E esse controlador tem uma ligação aqui com a transmissão física. Ó, o exemplo aqui tem uma ligação direta aqui com a porta RJ45 aqui, onde a gente conecta um cabo, ok? Então a camada de enlace, ela envolve isso, tá? É um equipamento de rede que tem ali um firmware executando e que se comunica com a CPU. A CPU, a gente já sabe, que é controlada pelo sistema operacional. Então a gente pode afirmar isso aqui, né? Ó, que as camadas de transporte, rede e enlace têm parte do seu controle aqui com o sistema operacional. E, no caso, a camada de enlace, que a gente dividiu em duas aqui, o CROSS dividiu em duas aqui, faz parte aqui do dispositivo de rede. NIC aqui é o Network Interface Communication, tá? Ou interface de comunicação de rede, no caso, um adaptador de rede. Ok? Então, o NIC, no caso aqui o Realtek, está conectado através de um barramento PCI Express ao processador. E o processador é controlado pelo sistema operacional. E esse softwarezinho aqui, esse pedacinho de software aqui, que é o driver, ele faz a ligação entre os dois aqui, no caso, o dispositivo de rede e o sistema operacional. Simplificando aqui, é o que vai ligar essas duas partes aqui da camada de enlace, né? O que o sistema operacional oferece para as demais camadas de rede até chegar na aplicação e o controle do dispositivo de rede aqui, fazendo então a ligação, permitindo que o sistema operacional tenha controle sobre o adaptador de rede. Então a gente pode ver que a camada de enlace ela está muito próxima do hardware, né, do físico aqui, ó, porque ela é implementada em um dispositivo físico. O controlador vai converter aqui os sinais, né, vai receber do processador, né, do sistema operacional, os datagramas, e esse controlador aqui vai tratar de convertê-los em quadros, de acordo com o protocolo que ele utiliza. No caso aqui, o padrão Ethernet, ou Gigabit Ethernet, e colocar isso no meio físico, que seria a porta de comunicação de rede. Então, esse exemplo aqui é de um computador, de um desktop, tá? Mas funciona igual em um notebook, por exemplo, que tem também a comunicação de rede com cabo ou sem fio. O que é que muda para uma conexão sem fio, para uma conexão Wi-Fi? O padrão que o controlador está preparado para converter aqui os datagramas, né, da camada de rede para os quadros na camada de enlace. Vai ter também um driver, como vocês podem ver aqui, ó. Tem aqui D-Link e DWA, é um adaptador de rede sem fio que está conectado nesse computador aqui. Então ele também tem um driver do mesmo jeito. Só que aqui o NIC, né, o dispositivo de rede, o adaptador de rede, o controlador dele converte os datagramas para quadros do tipo que se envia através de uma rede sem fio, tá? Então a diferença está aqui no dispositivo, mas a forma de comunicação é a mesma aqui com o sistema operacional. Tudo funciona através de um driver de dispositivo fornecido pelo fabricante do chip ali, do controlador, do adaptador de rede.
E mais adiante na rede, né, a gente viu isso aqui, ó, isso que eu expliquei está aqui no dispositivo final, em um computador, tá? Mas na rede a gente também tem isso, tá? Aqui a gente tem os dispositivos de rede, como por exemplo um switch, né, um comutador da camada de enlace. Comutador, né, se a gente traduzir para o inglês, vai ser switch, né, um chaveador, comutador, beleza? Então, os switches de rede, eles têm acesso aqui apenas à camada de enlace. O seu dispositivo final está conectado a uma rede cabeada, uma rede Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet, como seria o computador do exemplo anterior, né, da placa-mãe. Então aqui a gente vai transmitir via cabo direto para um switch e esse switch vai retransmitir os quadros para um próximo salto, né, um próximo ponto, no caso, geralmente um roteador. Então, o que esse switch é? Né? Muito parecido com a placa de rede. Na verdade, ele é uma placa de rede que tem mais de uma porta, tá? Então ele vai receber esses quadros e retransmiti-los para a porta certa, né? O switch é mais esperto. Ele identifica qual porta ele tem que encaminhar, tá bom? Nesse exemplo aqui, essa figura é um switch utilizado por provedores de internet, tá? Se procurar aqui, ele não tem um conector de energia, né? Ele simplesmente recebe energia por uma dessas duas portas aqui, né? A porta P-Link, onde ele recebe energia e os dados, retransmite os dados aqui pela porta certa, né? Para o cliente certo, isso aqui seria usado por um provedor de internet, e retransmite energia e os dados para o próximo switch, né? É o modelo utilizado em provedores de internet que utilizam cabos de rede, né? O par trançado, tá? Então, tudo está aqui nesse chipzinho. Esse único chip aqui no meio da placa é responsável por fazer toda a comutação dos pacotes que entram, os pacotes não, dos quadros que entram aqui, identificar para qual das portas ele deve ser encaminhado e vice-versa, tá? E fazer a ligação com o próximo nó, o próximo switch de rede. Bom, então aqui a parte que cuida da energia desse switch, né? E aqui a parte lógica, né? O que trabalha aqui de fato com o enlace, né? Com a camada de enlace. Tá tudo nesse chipzinho. E esse tipo de switch, como eu falei, é usado mais por provedores de internet, né? A gente vai ver eles dentro desse tipo de caixa pendurado em algum poste, onde entra ali um cabo de rede, saem vários cabos de rede, né? Os do centro aqui vão para os clientes, e os da ponta, né? Os das pontas ligam ao próximo switch, ao próximo poste. E nessa mesma rede, a gente tem também os roteadores, tá? Um outro equipamento. Um roteador, ele já é um pouco mais avançado do que um switch. O switch, ele é limitado apenas à camada de enlace. Já o roteador, ele tem acesso aqui à camada de rede. Por quê? O roteador, ele tem que, como o nome dele sugere, né, ele tem que definir rotas, né, para onde um determinado conjunto de dados, né, os datagramas devem ser encaminhados. Qual o melhor caminho para esses datagramas? Então, como esse equipamento precisa definir rotas, então ele tem acesso aqui à camada de rede, beleza? Porém, como ele também é um equipamento de rede, ele precisa aqui da camada de enlace. Observando aqui essa imagem, a gente vê que um roteador ele é mais complexo do que um switch, né? Ele é mais completo, né? Então ele tem aqui memória RAM, ele tem processadores, enfim, é como se fosse um computador completo, inclusive tem sistema operacional, tá bom? Então, ele precisa disso, dessa estrutura toda, para decidir quais os melhores caminhos para colocar os datagramas. E tem dispositivo de rede, assim como um computador. Ele vai ter ali uma placa de rede, uma porta de comunicação, que é o equipamento da camada de enlace ou de link. Por hoje é isso, até a próxima.